Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Respira Comigo, para mais um episódio muito bacana. Hoje o nosso episódio se chama Qual o Perigo de Roncar? Muito, assim, um assunto super importante, hein? Fica ligado, assista o episódio inteiro que você vai achar muito legal, tenho certeza. Eu sou Marcelo Guedert, estou aqui com o Dr. Felipe Crier, Dr. Diderot Parreira e a doutora Rayane Oliveira. Vamos lá? Vinheta! Então, nosso episódio que se chama Qual o Perigo de Roncar? Você já viu os outros, né? Espero que tenha visto. Se não viu, vai lá, entra no nosso canal, assiste, porque tem episódios com mensagens, com ideias, assim, você vai aprender muito sobre respiração assistindo o nosso podcast Respira Comigo. E não só você, indica para os seus familiares, indica para os seus amigos, para as pessoas que você acha que precisam saber sobre respiração. Podcast Respira Comigo. Segue o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, porque toda semana a gente está postando vídeos curtos, vídeos longos sobre o assunto. É isso? Vamos lá, galera. Estou aqui com essas três feras hoje. Doutora Rayane Oliveira, doutor Diderot Parreira e doutor Felipe Crier, como eu já apresentei. Vamos lá. Qual o perigo de roncar? Vamos começar com o básico. O que é o ronco? O que é o ronco, esse barulhão aí que todo mundo escuta à noite, Felipe? Vamos lá, o ronco é o que te coloca no outro quarto. Ou te dá dor... coloca os outros no outro quarto. Ou te dá dor na costela. Né? De tanto levar... pois é, o melhor remédio para o ronco, já começando o programa assim, bem interessante, é papel higiênico, né? Que você vai lá, pega no banheiro, enfia num ouvido, enfia no outro, para dormir, né? Não faz isso não enfia no ouvido nada não. Vai sobrar pra nós. Vai sobrar pra gente. Vai pro outro quarto. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos voltar pro episódio. Pessoal, tá assistindo a gente. Vamos lá. Falando sério agora. O ronco nada mais é do que uma vibração da sua via aérea. Então a gente tem a faringe ali, que é uma estrutura recoberta por uma mucosa, musculatura, e quando o ar passa, ele vibra. Quando tem essa vibração, ele está sendo bonzinho, está bem baixinho. Não, ele tá, quando tem essa vibração, gera um som. Esse som é o ronco. E às vezes fica... E tem o ronco que esse cara faz né? Ou o caminhãozinho. Meu pai fazia caminhãozinho. Qual que é o caminhãozinho? Na inspiração fazia. Esse é o clássico. Então essa é a vibração da faringe. Exatamente, é a vibração. Normalmente é o ponto mais estreito, tá? Então a gente tem uma região ali que é um pouquinho mais estreita. Pode ser por obesidade, alteração esquelética, aumento de tecido mole. A gente já falou várias coisas nos outros episódios, vale a pena assistir, gente. Mas tudo isso pode contribuir de forma associada para gerar um ronco, né? Falamos um pouquinho também das mulheres que eventualmente quando passam naquele período da fase fértil para a menopausa, que é o climatério, tende a ter uma flacidez maior e aí essas paredes vibrarem mais, gerando mais ronco. Então, tem vários fatores que estão associados a isso. E o ronco, basicamente, é uma vibração que gera um som. Perfeito, entendido. E assim, o ronco pode falar? O seu ronco, tá tudo bem com a minha saúde? O ronco é um sintoma de que minha saúde não está bem? O que o ronco diz? O que o ronco fala? Uma pessoa que ronca, o que você diz dela? O ronco é o que a gente chama de sinal. Né? É aquilo que a gente consegue perceber sem o paciente precisar de falar. Então, muitas vezes tem um relato da esposa, tem um relato do marido, eventualmente tem um relato do filho, ou às vezes é uma pessoa que mora sozinha que nunca soube, nunca teve essa descrição, e aí vai viajar com a família. Fulano, você está roncando muito. A pessoa não tinha nem esse conhecimento. Né? Então, a gente entende que é um sinal e que pode representar várias coisas, desde um som até uma doença. Entendi. Então, a pessoa pode ser saudável e roncar? Sim. Naquelas situações, né, Rai, que a gente já falou aqui, por exemplo, o cara tem uma libação alcoólica, ou seja, bebe demais bebida alcoólica, ou come demais, se alimenta, janta mais tarde, tudo, e vai dormir depois, ou esse indivíduo ele fica muito cansado, aí são essas as chances mais comuns de naturalidade para esse paciente roncar. Entendeu? Perfeito. Então, ou seja, é aquele paciente, não,
meu marido não ronca, minha esposa não ronca, mas quando tomam uma cervejinha, um vinho, aí nessa situação a gente tem que diferenciar, né? Por isso que é importante a gente sempre perguntar isso, questionar isso na nossa consulta e diferenciar de todos os outros roncos. Né? Existe também, assim, existe o ronco primário, que a gente fala, né? E aí dentro da classificação, que a gente falou um pouco no episódio Desmistificando o Ronco, sobre como é classificado, né? Quais Repete pra exames gente que a gente... como é que é a classificação do ronco? Normalmente a gente vai se basear em Numerado. alguns exames, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do que a gente pode usar. Porém, o que a gente usa para o diagnóstico seria a polissonografia, né? Que é o exame base, assim, vamos dizer, para identificar se o ronco tem correlação com a apneia e qual o grau dela. Então, assim, o normal é a gente parar de respirar ali 5 vezes por hora de sono. Então, se a pessoa acontece isso, ok, tá tudo bem. E à medida com que vai aumentando esse índice, a gente vai classificando em leve, moderada, acentuada, grave, enfim. De 5 a 15, de 15 a 30, maior do que 30. Normalmente é essa classificação que a gente usa. A gente pode ter essa pessoa que... De apneia, né? De apneia, isso. Ela pode ser a pessoa que só ronca, que seria o ronco primário, ou então o ronco pode falar e ser a ponta do iceberg, né? Então, assim, é o início, talvez é o que trouxe o paciente, porém a gente começa a conversar e faz parte dos steps da análise, né? Da conversa que a gente tem com o paciente, o que é que pode estar causando, e às vezes é algo que ele nem percebe. Sim. Então, assim, é um cansaço que ele não percebe, é uma dor de cabeça, é um sono não reparador. Então, assim, a gente começa... Diminuição do raciocínio, diminuição da libido. Então, assim, são várias coisas que a gente conversa, né? Então, assim, às vezes pode ser só o ronco, e aí pode ser de uma pessoa magra, uma pessoa, assim, acima do peso, que é o que a gente falou no episódio com a doutora Fernanda. Ou então pode ir para aquela parte que seriam dos perigos, né, e das consequências que a gente tem do ronco virando já uma síndrome da apneia, né? Tá, mas assim, então a classificação é leve, moderado e grave do Isso, ronco. Da apneia. Da apneia. E do ronco tem alguma classificação? Já se tentou fazer essa classificação, mas é algo que acaba sendo um pouco subjetivo, tá? Porque quando você vai fazer aquele exame de polissonografia, tem várias vias que se analisa, né? Então você pega eletroencefalograma, eletrocardiograma, a cinta de esforço e assim por diante. O microfone, que é responsável por captar o ronco, ele não é obrigatório. Então, para você dar o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, você não precisa do ronco. Tá. Apesar dele estar frequente na grande maioria das vezes. Tá? Mas esse é o primeiro sinal. É o primeiro sinal. E uma coisa que é muito legal da gente falar, que é algo que está se estudando, é que anteriormente se achava assim, a pessoa ronca, tá tudo certo, não precisa de fazer nada. A pessoa tem apneia, agora a gente vai tratar. E aí vários estudos começaram a entender aqueles pacientes que só roncavam. Vamos estudar um pouquinho mais essa pessoa para saber se ela tem alguma coisa ou não? E aí começaram a perceber que a fibra muscular dessa pessoa é diferente. Então, aquele cara que sempre roncou, lá na frente, ele é um potencial apneico, né? Um potencial paciente para ter apneia obstrutiva do sono. Por quê? Porque o ronco, ele faz um trauma na sua musculatura. É uma vibração incessante que acontece todas as noites. E a gente sabe que o nosso corpo, ele foi feito e ele consegue se adaptar a diversas coisas. E aí, ao meio que ele vai se adaptando, ele aumenta a probabilidade de gerar um quadro de apneia. Então, a fibra muscular de uma pessoa que não ronca, comparado com uma que ronca, é diferente. Entendi. Bom, e aí, então o ronco, pode-se considerar que o ronco, assim, é o princípio. É o princípio. Da apneia. Em geral, sim. Mas, assim, voltando um pouquinho, essa questão de... como existe uma classificação do ronco? Pelos decibéis. A própria polissonografia, ela vai ter o microfone. E, dependendo, esse microfone ele vai captar 90, 100 decibéis de ronco. Isso é igual um liquidificador. Que você liga lá na cozinha de manhã, ele está equiparado àquele som daquele liquidificador. Então, só para falar justamente que com o microfone a gente consegue perceber que o ronco é alto. Né? Ronco moderado, ronco alto, em relação aos decibéis que isso é captado pelo microfone. Entendeu?
Perfeito, mas assim, e o ronco pode gerar alguma outra doença, além da apneia, né? Não estou chamando a apneia de doença, né? Não é o caso, né? Mas o ronco pode ser o princípio de algum, pode ser um sintoma, diz, ó, a pessoa que ronca pode ter alguma outra doença? Pode. Então vamos lá, é importante a gente entender que o ronco pode estar associado à apneia obstrutiva do sono. A maior parte das pessoas que têm apneia roncam. Nem todo mundo que ronca tem apneia. Então, se a gente pegar esses pacientes que têm apneia, foi o que a gente citou em outros episódios, hipertensão é algo muito frequente. Certo. Tem muitos pacientes que chegam na clínica falando, doutor, eu fiz um mapa, eu tenho picos de pressão durante a noite. Por que que isso acontece? De uma forma muito simples, gente. Você está tendo uma apneia, o que a apneia vai fazer? Ela vai impedir que o ar entre no seu pulmão. Né? Quando o ar para de entrar, a gente não consegue fazer aquela troca com o oxigênio. Consequentemente, você pode ter uma dessaturação. Baixa de oxigenação. Perfeito, uma baixa de oxigenação. O que o seu corpo faz para tentar compensar isso no primeiro momento? Aumenta a frequência cardíaca. Se você tem 300, 400 apneias, que não é raro de se ver isso em uma polissonografia, Numa noite? em uma noite, Rapaz. você imagina a Mas- consequência disso a longo prazo. Não, mas 300 apneias, se a pessoa dormiu o quê? 7 horas? A gente está falando em Só 42. Dentro do índice de apneia que a Rayane falou, 42. por Tem- hora. Sim, ele ele para ou botar desatura 40, 42 vezes a cada hora. Mas tem paciente que desatura 60, 90, mais de 100 vezes por hora. Pô, mas dá Entendeu? 2 por minuto. Pode dar até mais, Até mais. entendeu? Rapaz, a qualidade do sono dessa pessoa é péssima. Eu falo assim, eu sempre comparo para o paciente entender, eu falo, faz de conta que você fosse um médico. Você estava de plantão naquela noite. Você foi dormir tipo 10 horas da noite, você acordou 6 horas da manhã. E toda vez que você acorda, que alguém te chama para atender alguém, você vai acordar feliz? Agora imagina você acordando a noite inteira, pelo menos 5, 6 vezes por hora. Como é que vai ser seu dia a dia? Que são os tais dos microdespertares. Ou seja, isso que o Felipe falou, a fisiologia da doença é muito interessante. Você para de respirar, o paciente que tem apneia, ele para de respirar, o oxigênio cai, o gás carbônico sobe. O gás carbônico sobe, ele vai fazer com que receptores que a gente tem em toda a via aérea vá mandar uma mensagem para o cérebro falando assim, ei, estamos aqui sofrendo. E o cérebro vai falar assim, rapaz, acorda. Acorda que você... Por quê? Para justamente... Puxar. Então, essa hora que eu faço isso também no consultório, e quem está do lado, doutor, é isso mesmo que ele faz. Para pegar ar, entendeu? E aí esse ciclo vai se repetindo várias vezes durante a noite. Então, é uma forma de defesa, entre aspas, que o organismo tem para falar assim, rapaz, acorda um pouquinho, respira, e aí depois ele vai ter que baixar a saturação de novo, e o ciclo vai se repetindo, né? Se repete. Muito cansativo. Só complementando, uma coisa que é interessante a gente lembrar, aquela história do sono profundo, né? Muitas pessoas falam, eu tive um sono profundo. Existem vários estágios do sono, né? E para você chegar em alguns estágios, você precisa de algum tempo. É claro que tem uma média para mais e para menos, isso é normal. Se você tem muitas fragmentações, se você tem muita superficialização, muito microdespertar, o que vai acontecer? Você não vai atingir o sono profundo. nunca. Profunda, superficializa. Aham. Então você acaba tendo um sono que não é reparador. E isso você consegue ver na polissonografia. A polissonografia, ela te traz os estágios. Quando tem a parada da respiração, você consegue perceber a superficialização Pô, do sono. bacana esse exame de polissonografia. Tem muita informação. Muito moderno, né? Sim. Agora, você falou uma coisa interessante aí, de que, né, quando você falou que o paciente diz, né, pô, é isso aí, doutor, que ele faz. Então, é interessante o paciente que vai tratar o ronco levar alguém que dorme com ele. Sempre a gente pede isso. Ah, é? Vocês já pedem para trazer? Sempre pede. Se o paciente vem sozinho, geralmente ele vem... Geralmente não, ele vem sozinho às vezes, mas no retorno eu falo, ó, traga teu companheiro pra gente ver.
Por que, doutor? Tipo, acha que é uma coisa grave. Não, filho. Ele vai me dar muito mais resposta do que você tá dormindo. Entendeu? E ele vai me falar assim, não, doutor, ó, ele ronca todo dia. Ronca, deitado de um lado, deitado do outro, para de respirar, sentado. Então, ou seja, essas informações complementam o que a gente tem de ideia para poder direcionar o tratamento. Se vai ser clínico, se vai ser cirúrgico, isso vai depender do que o paciente está tendo, entendeu? E vai ser essa pessoa que vai dar o primeiro sinal dos tratamentos se estão sendo efetivos ou não. Né? Então, essa pessoa tem que estar muito próxima da gente. O melhor polissonógrafo que tem é o acompanhante. Sim. O melhor aparelho de polissonografia é o acompanhante que está vendo ali. Aí o paciente vira e mexe, o acompanhante fala, doutor, eu acho que vai morrer. Porque eu fico olhando lá, ele para de respirar e eu já... acompanhante que já contou. Doutor, eu contei 30 segundos. E aí? Caramba. E aí? Caramba. Eu perguntei, e aí? Não, ele voltou. Eu falei, então. Mas isso é a noite inteira, doutor. Eu falei, você gosta dele? Você ama ele? Então ajuda a cuidar. Porque às vezes se não amar, não gostar, eu falei, vai 40. Toca o pé no 60. Vai, continua. Não volta, não. Você entendeu? Então, assim, levar o paciente que roncadorzinha, para consultar com o especialista, cara, no final das contas é um ato de amor. Olha só. Uma campanha. Sem dúvida, não. Sim. Mas Leve o seu roncadorzinho para ser avaliado. ser avaliado, né? Entendeu? E é um ato de amor próprio também, né? Por causa Sim, do barulho que você vai dormir. E nem Você vai passar a sempre, dormir também. nem sempre essa pessoa é esposa, esposo, enfim. Às vezes é o companheiro de pesca que vai e esses dias foi no consultório, verdade. né? Só. Nossa, o meu companheiro de pesca tá roncando muito, preciso trazer ele aqui para ver o que é que tá acontecendo, porque, na verdade, qualquer pessoa que tem contato, né? Às vezes é o colega, às vezes é um amigo, enfim, várias pessoas e ocasiões que às vezes você acaba dormindo. Naquele quartinho que você ficava, lá no hospital de base. Nossa, Olha, eu vou dizer. como era residente. E aí, qual que era? Conta aqui pra gente. Olha, eu vou dizer. Fala com a gente, como é que era? Não, era uma tragédia, porque a gente compartilhava aí dentro da residência, a gente compartilhava entre os meninos, que eram meus R-, e aí a gente conversava e falava assim, eles falavam assim, não tem condição de ser pior do que o repouso masculino, né? Que era uma sinfonia de roncos, vários decibéis e vários timbres diferentes, frequências diferentes. Mas eu falava assim, não, no feminino não vai ter esse problema, né? Antes de entrar. E aí eu falava pra eles, olha, eu tiro meu plantão de quando essa pessoa tá de plantão, porque não tem condições. Não tem como. E era a cama do lado da nossa, assim, as beliches, né? Ficava assim, Falava, nossa, não tem condição uma mulher roncar desse jeito. E, na verdade, a gente sabe que tem, né? Se equipara. Não existe essa coisa de homem ronca mais alto, alguma coisa assim. Se equipara. Então, assim, você imagina. Você já acorda o plantão inteiro para ter que atender e resolver as pendências. Junto com o sono que não é reparador, junto com a ansiedade, que, por exemplo, pegando o gancho do episódio anterior, durante os plantões, eu não conseguia dormir. E aí é uma coisa que a gente sabe, né? Se a gente fica muito tenso, a gente não desacelera o nosso pensamento, não tem como você aprofundar e ter um sono reparador. Então, durante os meus plantões eram terríveis, porque apesar de ter tempo, às vezes, sem atendimento, eu não dormia. Eu ficava, sei lá, no máximo, num sono muito leve, que eu escutava tudo, e acordava no outro dia cansada como se eu tivesse ficado a noite inteira acordada. Então, assim, para quem tem o mesmo, confiram o último episódio que fala bastante sobre ansiedade, que eu acho que a gente vai conseguir linkar bastante tudo isso que a gente está falando, né? E não era diferente, então era um desastre, né? Todos os 2 dormitórios dentro do hospital de base, tinha muita gente roncando. Essa competição. Quase que eu pegava e falava assim, acho que eu vou fazer uma cartinha e deixar aqui na porta, vamos consultar meu otorrino, vamos conversar sobre isso. Acho que é importante, né? Assim, isso. Melhor do que ser surdo, né? Você escutar o cara roncando, mas assim... O Felipe falou um negócio interessante dessa questão do microfone, porque quando o paciente chega lá no consultório e a gente mostra o resultado e a gente tem um canal que vê, que na verdade que grava o áudio, é muito característico. Começa lá a roncar tudo e a própria acompanhante fala, é isso, doutor. Eu falei, mas eu sei que é isso. Você tá vendo? Claro. Aí o paciente... Mas é isso? Eu já te falei que era. Ele começa a acreditar que ele ronca a partir do exame que a gente mostra que ele tá roncando. Ele tem que escutar. Ele tem que escutar. E eu sempre faço o paciente escutar.
Às vezes eu tento até ajudar, se a pessoa é tranquila ali, fala que você não tem um pug em casa, você não tem um urso que está hibernando, se não tem nada, infelizmente, É você. Entendeu? É você, não tem. E vale dizer que é importante, a gente orienta os pacientes que quando for fazer o exame tem que estar no quarto separado, né? Para também não ter interferência. Nessa plataforma que a gente tem lá, tem que estar no quarto separado, né? Porque senão vai o outro ronco, né? Vai com os dois roncos. Esse exame, já que nós estamos falando nessa linha, esse exame de polissonografia, polissonografia, Isso. ele era complicado para dormir com ele, não era assim? Tinha uma Ainda máscara, é, né? mas como é que é? Já é mais simples? Não, ainda tem que dormir de máscara, coisa e tal. Existem níveis diferentes de polissonografia, entendeu? Se o paciente tem uma suspeita de uma insônia, uma parassonia, ou seja, doenças relacionadas ao sono, não é, Felipe? Exato. Ele é mais direcionado para um tipo de polissonografia. Se o paciente, a gente descarta esses problemas já centrais, aí a gente faz um outro tipo de polissonografia, que até acaba melhorando a adesão desse paciente. Né? É isso, depende. A polissonografia laboratorial, a polissonografia domiciliar, né? Existem vários fatores aí para a gente poder selecionar qual tipo de polissono que vai indicar para esse paciente. Né? Tem vários tipos, né? Tem. Vários tipos. A maioria dessas que são feitas em laboratórios do sono, ou então a domiciliar, mas sendo o tipo de polissonografia tipo 1, né, que a gente às vezes pede, ela tem eletrodos, né, que são fios que se conectam. Porque a gente precisa, aquilo que o Felipe falou, sobre coisas que a gente vai analisar. Então, se a gente vai analisar a atividade, o eletroencefalograma, a gente vai precisar de eletrodos que ficam na cabeça, né? Se a gente vai analisar a saturação, algo que fique no dedo. Se a gente vai analisar movimentos, frequência cardíaca. Então, cada isso vai somando. Então, quanto mais coisas a gente precisa analisar, teoricamente, mais cabos teríamos que ter para poder fazer essa análise. Essa polissonografia da questão da máscara, na verdade, é um tipo de polissonografia que depois do diagnóstico a gente pode fazer um teste, né, para avaliar a eficácia e do CPAP, que é o aparelho normalmente, que é padrão ouro, um tratamento clínico, que a gente vai falar mais para frente, mais dele, mas para fazer uma análise do paciente dormindo com o aparelho. Então, assim, fora esses pacientes que a gente faz esse tipo de exame, não precisa usar máscara, mas acaba sendo, e é um relato dos pacientes ser um pouco desconfortável. Não só pelos fios, mas por ser no laboratório, por não ser o colchão de casa, um ambiente diferente. Histórias que vai fazer e não consegue dormir a noite Isso, toda. exatamente. Por isso que a gente tem que orientar. Existem, como tudo na vida, né, os lugares bons e idôneos para serem feitos, para a gente ter um resultado. Porque o resultado vai influenciar na decisão com o paciente, né? Então, vira e mexe, tem paciente que vai em tal clínica, tal laboratório de sono. Eu falei, como é que foi o exame? Sempre a gente pergunta isso. Ah, doutor, não consegui dormir nada, não. Mas por quê? Não. Ou é a cama, ou é o lençol, ou o ar-condicionado estava gelado, ou eu queria ir no banheiro, ou eu tive que dormir cedo. Ou, pior ainda, eu escutei o cara do lado roncando, doutor. Porque é um laboratório de sono, tem várias pessoas dormindo ao mesmo tempo. Entendeu? Então, isso é meio frustrante, né? Sim, o paciente vai, se prepara, vai para uma noite de sono e às vezes tem esse sabor aí. Exame, né? Tem que repetir. Bom, então vamos lá. Seguindo. Fiz os exames, sou um roncador, digamos, né? E eu já estou dormindo em quarto separado para não atrapalhar minha esposa. Né? Por onde começar para voltar a dormir junto? Salvar o casamento da pessoa, né? Porque a gente acaba sendo Por onde isso. começar para salvar o casamento? Né? Já admiti, né? Porque geralmente o cara fala, não, eu não ronco. Ele ronca, ele não ronca, eu não ronco. É a fase de negação aí do paciente. Aí tem lá o áudio, né? Diz, é você, né? É a fase de negação do paciente, eu não ronco. Não ronco. Mas Aí depois ele aceita. depois tem a fase da aceitação. Aceitação, negação, aceitação. E a gente vai começar a tratar esse paciente, né? Sim. Isso. Aí vai pro almoço da família e a mulher esculacha aí na frente de todo mundo. Eu vi o ronco dele, né? E pior que dentro dessas coisas tem um aplicativo que a gente manda o exame pro paciente e fica lá a gravação. A mulher toca pra família toda. Olha aqui. Ó, eu grava aguento há 30 anos. no grupo da família. Olha aqui, gente. É o quê? Um boi? Não sei o que lá, não sei o que lá. Essa mulher é o marido. coitado. Quem dá mais? Ou é o Ricardo? Quem dá mais? Ou é o Coitado, Ricardo? então, já humilhou o cara. Coitado. Aí o cara vai lá, fica humilhado, e aí diz, não, vou curar isso, vou resolver isso. Começar por onde?
Pela investigação. Então, a primeira coisa e mais importante é a gente ter uma história clínica daquele paciente. É entender o que ele já fez, o que ele usa de medicação, quais são os hábitos dele antes de dormir. Eventualmente, você pergunta para o paciente, você bebe uma cervejinha? Bebo, doutor. Quando? Dia sim, dia não. Socialmente. Exatamente. Tem uma vida social, assim... Impecável. Exatamente. Vai fazer ele roncar. Muito mais. Ou ele nunca Ainda bem que eu só roncou... bebo vinho, eu só bebo vinho. Cerveja não bebo. Ah, vinho pode. Não, acho que pode, você só Os falou defensores cerveja. do vinho. Mas desculpa, então ele nunca roncou. Eventualmente ele toma uma medicação que faz ele roncar mais, como o Diderot falou. Ou ele está passando por um período muito estressante, que está muito cansado, a exaustão também faz você roncar mais. Então tem vários fatores que a gente precisa de entender antes de pedir qualquer exame. E são esses fatores que vão me direcionar a uma polissonografia em um laboratório, a uma polissonografia em casa. Talvez fazer essa polissonografia em casa de uma forma seriada seja um diferencial muito grande. Os dias não são iguais. Se eu perguntar para você, ontem foi tranquilo o seu dia? Foi. Hoje já não está sendo. Né? Então, isso tudo tem uma importância muito grande na hora da gente dar o diagnóstico. E nunca podemos nos basear em um único resultado. Entendi. Tem que desconfiar, analisar. tem que confirmar e aí dar o segmento, fazer... Ó, ela quer participar também, pode? Não. Pode? Não. Não. Então tá, ó, desliguei. E aí fazer as avaliações necessárias que vão ajudar a gente a dar um diagnóstico e escolher o melhor tratamento também. Isso é algo muito importante. Eventualmente, eu chego a conversar com pacientes e eles entendem que algum tipo de tratamento pode ser como se fosse uma sentença para ele. Porque ele não entendeu que existiria outra opção. Entendi. Ele acha que só existe aquilo. Tratamento. E você ficar preso a uma única possibilidade é algo muito complicado, é algo muito ruim. Então, todas as vezes que a gente conversa, o meu objetivo é tomar uma decisão junta. Olha, a sua opção é essa, o seu caso é esse, a gente tem esse caminho. Por onde que a gente vai seguir junto? É muito importante porque a gente está trazendo o paciente para escolher o tratamento e fazer isso de uma forma conjunta. Você percebeu que, assim, nessa altura do nosso podcast, se vocês perceberam, tudo que a gente falou aqui para trás, ele está relacionado a um desfecho da questão respiratória, né? Porque, assim, ninguém vai morrer de desvio de septo. Ninguém vai morrer porque tem uma hipertrofia de corneto, que tem uma rinite medicamentosa, que tem uma rinite alérgica. Ninguém vai morrer disso. Mas de ronco, apneia do sono, a pessoa pode morrer. Porque já foi falado aqui que ele aumenta os riscos cardiovasculares. Ou seja, não sou eu que estou falando, é literatura médica. A apneia do sono ela é fator causal direto de hipertensão arterial. Hipertensão arterial, todo mundo já sabe que tem decorrências em relação ao acidente vascular cerebral, derrame, infarto do miocárdio, essas coisas. Então, tudo isso que a gente está falando desde o começo, desde o primeiro episódio, a gente está justamente alinhavando coisas que o paciente as pessoas têm que prestar atenção e a gente vai perguntar isso. A questão psicológica, a questão de hábitos, a questão de atividade física. A gente tem que examinar esse paciente, a via aérea dele. Então, o que o Felipe falou, um exame de polissonografia vai decidir o caso do paciente? Não vai decidir. Porque eu já peguei paciente com polissonografia com apneia grave e quando eu fui fazer o exame físico dele, ele tinha uma amígdala grande, uma encostando na outra, que a gente já falou nos começos dos episódios. Então foi feito só um tratamento para resolver o problema de amígdala dele e ele parou de roncar e ter apneia. Então, ou seja, não é só um exame que vai decidir o desfecho do paciente. E compete a nós que tratamos disso, de respiração, cercar o paciente de todas as possibilidades de tratamento. E para isso a gente precisa aumentar o leque de diagnóstico, de hipótese diagnóstica e de exames complementares. Então, uma tomografia para ver se ele está roncando por causa de um desvio de septo, uma polipose nasal, que a gente vai falar nos finais do nosso podcast aqui. Então,
compete a nós saber se realmente aquela apneia do sono, leve, moderada ou grave, é apenas decorrente da apneia. Ou se tem desvio de septo, rinocinusite crônica, tumores dentro do nariz que não deixa respirar, amígdala grande, adenoide grande, para a gente poder eliminar isso da vida. Entendeu? Então, volto a falar, quem trata de medicina do sono, quem trata de paciente com roncoapneia, tem que saber disso para esclarecer para o paciente. Não é só pedir uma polissonografia e indicar um aparelho que é o melhor tratamento. E é mesmo. É o melhor. Na literatura está falando que é o melhor tratamento clínico que existe para a apneia do sono, né? Que é o tal do CPAP. Mas assim, não é tudo tão cartesiano assim. Cada um tem sua particularidade. Esse é o objetivo nosso aqui. Bom, então, para a gente já caminhar para o encerramento do nosso episódio... Já? Já? Então, mas só para encerrar esse assunto aqui. Vocês estão desconcertando. Vocês, então, se a pessoa tem um ronco que ronca toda noite, um ronco, né, de repetição, é costume procurar um especialista. Tem que investigar. Tem que investigar. Tem. Tem que investigar. Ponto. Não vai matar, mas pode matar, né? causar outras questões. Pode matar. Pode matar, inclusive, Pode né? matar. Por causa que você falou da apneia, né? Sim. Não, mas eu não estou falando de apneia, estou falando de ronco. Né? Se Pode é um matar a pessoa de raiva que está do lado. sim, mas E a você pessoa que está matou. de raiva pode matar, Isso, entendeu? de raiva, Pode de matar. susto, Matar ou morrer. essas coisas e tal. Matar de morte matada. Mas procurar um especialista. Sim. Otorrino, que é o especialista. Nem sempre. Nem É. sempre. A medicina do sono, ela Medicina do sono. Isso, Aham, a medicina do sono, ela é ampla, né? Entendi. Várias especialidades vão estar juntas nisso, né? Então, assim, eu acho que para essa parte a gente abre e entra muito numa área cirúrgica, né? Porque compete a nossa área. Nós somos dentro da medicina do sono. Sim. Imagina, otorrina é uma especialidade médica. Pneumologia é outra especialidade médica. Sim. Geriatria, psiquiatria são especialidades médicas. Quando a gente fala medicina do sono, é uma área de atuação das especialidades médicas que tratam de sono. Então, o psiquiatra, o neurologista, o pneumologista e o otorrino. Dentro da gama que se trata na medicina do sono, a única especialidade, e isso aqui não é corporativismo, mas é o fato que trata cirurgicamente esses pacientes, somos nós, otorrinolaringologistas. Correto. Dependendo que se foi ser feito ou não, mas começa pelo otorrinolaringologista o tratamento cirúrgico, os tratamentos cirúrgicos. Perfeito. É isso, só para deixar bem claro. Roncou, procura ajuda. Profissional, sim. Procura ajuda. E eu acho que é importante essa questão de você ter uma opinião, porque esse profissional, independente de qual você vai escolher, é ele que vai direcionar, e eu acho que é uma filosofia que nós utilizamos, né, das opções para o paciente. E quanto mais essa pessoa ela tem essas opções e ela se imune de informações, e eu acho que aqui a gente entra de novo no qual é o cerne do nosso podcast, porque, né, que a gente quer fazer essa informação, levar essa informação para os pacientes, informação de qualidade, uma informação de fontes isentas. Tipo assim, realmente munir eles para que ele tome a decisão em conjunto. Claro. Porque se você vai num profissional que ele só te fala, igual o Diderot falou, não, você tem apneia grave, o CPAP, massa, mas você não dá opção para o paciente, você não dá uma segunda opção, igual o Felipe falou, você taxa aquilo como, meu Deus, é só até aqui que eu posso ir, a medicina só chegou até aqui, enquanto tem outras opções, quanto mais a gente consegue alinhar, a gente consegue ter um tratamento bem mais eficaz. Se você consegue compartilhar isso, não só na nossa área, como em todas, né? Acabou a época que a gente tinha um médico que mandava e taxava aquilo, e você vai ter que fazer isso, senão você vai morrer. E é isso aqui. Não. Quanto mais compartilhado, o paciente, se você fala para ele, não, você vai usar o CPAP, ele pega o exame, guarda, põe na pasta, acabou, ele vai continuar roncando, você Nada diminui aconteceu. a taxa de adesão e essa pessoa vai ter as consequências, as graves consequências amargas que podem levar a um desfecho péssimo, né? Então, assim, ir no Você profissional... acabou não conseguindo ajudar ele, né? Exatamente, você piorou a situação. Porque às vezes, se você tivesse dado... falasse assim, eu não mexo com isso.
vai no outro profissional, que às vezes opera. Você tem esse problema, você pode operar. Eu não faço, mas eu vou encaminhar para a pessoa que faz. Você leva uma esperança para o paciente de que não, ó, se eu quiser, eu posso usar o aparelho. Mas se quiser, eu posso fazer outra coisa. Vai ser tema dos próximos podcasts. Mas assim, dá uma luz, né? Você não mata a pessoa ali no meio da caminhada dela. É claro, e aí se a pessoa não topa aquela solução, ele não vai fazer nenhuma. E aí é Não uma vai opção dizer dele, nenhuma. né? Foi a escolha dele. Escolha dele. Ele escolheu, não quero tratar isso, e aí ele vai arcar com as consequências. Chama livre-arbítrio. Exatamente. E assim, nesse barco, a gente está junto de vários colegas. Sim. Né? Como já passou aqui, nutricionista, dentista, psicólogo. Esse fardo é muito pesado só para o paciente ele carregar. E também é pesado para só nós especialistas carregarmos sozinhos. Então, eu falo que tem que ter uma mudança de vida a partir do momento que ele fala, eu quero tratar. Existe A gente não é salvador de ninguém, né? Igual você fala. Isso, eu falo que eu não estou aqui para salvar ninguém, não. Eu estou aqui para tentar ajudar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. Entendeu? E outra, existe uma premissa dentro da medicina que é o seguinte, a gente só trata quem quer ser tratado. Claro. Então, se não tiver essa possibilidade dele entender o problema dele e as complicações que isso possa acarretar, não tem como fazer nada. Então, ou seja, uma consulta de ronco, apneia do sono, realmente é uma conversa que a gente destrincha muitas coisas do paciente. Muitas coisas, entendeu? É isso. Bacana. Só mais Muito uma legal. coisa, só para Claro. terminar. Que eu tô Vamos lá, falante. doutora Rainha. Não, eu acho assim, linkando Se fosse saúde. com a questão do podcast que nós trouxemos a doutora Denise, eu acho muito importante, porque dentro de tudo que a gente está falando aqui de respiração, a gente está entrando, né, adentrando aqui, falando um pouco mais sobre o ronco, eu acho que está dentro do tema mais, um pouco mais delicado que a gente está falando. A gente está falando de um paciente que realmente tem consequências que podem levar à morte, enfim. Um tema difícil. E eu acho que toda vez que a gente conversa sobre isso, e eu sinto às vezes, nos pacientes que a gente conversa, que às vezes vão achando que eu ronco, eu devo ter uma apneia leve, e aí de repente tem um diagnóstico assim, de uma apneia grave, que a gente começa a ter um leque um pouco mais limitado de soluções, é muito difícil, é como se fosse uma sentença, né? E assim, às vezes é difícil, e esse fardo que esse paciente vai ter, e às vezes demora anos para ele amadurecer essa questão de fazer ou não uma cirurgia, ou de usar ou não um CPAP. Porque tem paciente que chega no consultório, que a gente atende, explica tudo, fala tudo, tal. E nesse processo, dentro do diagnóstico, de como ele vai lidar com isso, ele desiste por um tempo. E aí demora um ano, aí ele cansa de dormir mal, ele cansa de não ter ânimo, ele cansa. Realmente ou então tem a que esposa fazer. cansa, separa, Isso. vira aquela coisa e aí ele decide ter uma mudança de vida e começar a tratar disso. Ele volta. Então, às vezes, demora um tempo. É importante que as pessoas estejam cercadas de profissionais que vão ajudar ele. E nesse momento é o que a gente orienta o paciente. Olha, está difícil decidir, porque às vezes você não quer passar por um procedimento cirúrgico muito agressivo, porque você não quer usar um aparelho que vai ser um aparelho que você vai usar para sempre, né? E às vezes tem esse estigma em volta do CPAP, mas procure uma ajuda profissional. Porque, querendo ou não, igual a gente fala dos estágios que a gente passa durante o luto, os estágios que a gente passa de negação para um tratamento, às vezes a gente precisa de um profissional para te ajudar a decidir. Claro. Que às vezes não vai ser o médico, vai ser o psicólogo, vai ser um psiquiatra, vai tratar outras coisas juntas. Então, assim, eu acho importante as pessoas que estão assistindo e que, às vezes, tiveram um diagnóstico que colocou dentro da gaveta e nunca mais, e ainda estão nesse processo de negação, de dificuldade, que procurem um profissional, porque Com faz certeza. parte, é muito importante isso, né? Para tomar uma decisão um pouco mais assertiva, um pouco que ele vai conseguir levar para frente. E Entendeu? a qualidade de vida, né? Como Sim, a gente vem mostrando. com Tudo isso é certeza. qualidade de vida. A pessoa vai mudar a vida O dela. que é mais né? complicado, entrando num outro ponto aqui, nesse sentido, o que é mais complicado é que, às vezes, existe um viés aí de interesse, que não é só de tratar o paciente. Existe um viés de interesse de indicar tal terapia ou outra terapia. Porque Do profissional. Isso, o viés de interesse do profissional. Sim. E aí o paciente, às vezes, ele tinha uma propensão a usar um aparelho, vamos falar o CPAP, e naquele momento ele não tinha condição de usar o aparelho. Por quê? Porque ele tinha, pode ser um desvio de septo, isso já aconteceu várias vezes lá na clínica. Então ele tinha indicação, às vezes, de fazer um preparo, uma cirurgia de septo, que seja para corrigir a tortuosidade, para poder adaptar melhor a máscara.
Não, ele já foi direto para o CPAP. Aí esse paciente foi queimada a chance dele de justamente adaptar um aparelho que é muito bom, sim. A eficácia dele é muito boa, mas porque precisava empurrar a porcaria do aparelho para o paciente. Então, infelizmente, dentro do que a gente vive hoje, né, e cada vez mais, você tem que ter essa idoneidade do colega. Claro. Para poder justamente saber o que ele está indicando. E por que ele está indicando aquilo. Por quê, né? Qual é Entendeu? Então, ou intenção seja, dele, né? infelizmente isso acontece muito. E a gente, às vezes, dentro do consultório, a gente tem que desconstruir essa ideia toda. E às vezes a gente depara o paciente, doutor, mas então ele fez isso para fazer essa venda, para comprar, para não sei o que lá? É igual o cara aqui, ó, vai lá para a farmácia tal, compra naquela farmácia. Por que será que ele está fazendo isso? Às vezes enfim, isso tudo está dentro do código de ética médica. Sim. Entendeu? E isso está, por um lado, ele está atrapalhando o resultado de um paciente, para ele poder respirar melhor. Então, até isso tem que tomar cuidado hoje em dia. Do mesmo jeito que quando a gente indica algum medicamento e vai lá na farmácia, enfim, sempre tem profissionais e profissionais. O cara da farmácia vai indicar um outro que ele está recebendo um negócio que não é farinha. Né? Então, ou seja, entende o tanto de viés, o tanto de situaçõezinhas que a gente tem que lidar? E isso a gente tem que, infelizmente, despir para o paciente. Sim. Falou, cara, ó, isso aqui é bom, mas tem que fazer isso aqui para ver se melhora você adaptar. É uma situação bem complicada, né? Porque, inclusive, o paciente é uma pessoa fragilizada, né? Então, não, ninguém vai lá que está feliz e que fala, eu tô feliz. E aí a pessoa que já está fragilizada ainda tem que ficar atento a todas essas questões. Com certeza. Muito bem, eu queria, antes de terminar nosso episódio, falar uma coisa bem bacana aqui, que são os comentários no nosso podcast. A gente está com milhares de visualizações dos nossos vídeos aí, nosso podcast aí está com poucos episódios publicados, né? Como a gente sempre falou. Vamos falar estatística aí, Não, mas é porque... Vamos falar a verdade aqui, ó. Hoje, com quase nem 2 meses, né? De podcast, a gente está com... Deixa eu achar isso aqui. 2.000 visualizações. Mais do que isso, gente. Peraí, deixa eu abrir aqui o negócio aqui. 2.177 visualizações. Peraí, pegou aqui, peraí. Pois é. Ih, caramba, respira comigo. Ó, o Marcelo falando aqui. 2.537 visualizações até este momento. Foi criado em 25 de maio. Entendeu? Só, 25 de maio, não tem junho, julho, não tem 2 meses, que bacana. E tá indo pro universo todo. Isso aí. Então nós temos comentários, não temos comentários de alienígenas. Graças a Deus. Ainda não. Não chegou lá. Mas assim, uns comentários bem bacanas. Inicialmente, muito obrigado pelos comentários, a todos que comentaram, que colocaram seu like lá, que estão seguindo a gente. Muito obrigado, é muito bacana, né? Vocês estarem aí com a gente, nos acompanhando e compartilhando nosso material. A gente faz aqui com muito cuidado, com muita seriedade, para realmente trazer informação de qualidade para vocês, né? Mas eu queria ler aqui para vocês um comentário de uma internauta aqui que chama Fátima Duarte, comentou há alguns dias, né? Ela escreveu naquele episódio Hábitos que prejudicam a respiração. Se você não assistiu, vai lá e assista. Hábitos que prejudicam a respiração. Você vai ver coisas muito legais lá, até hábitos até que você tem e não sabia que tinha, que prejudicam a sua respiração. Foi um episódio muito bacana aqui com o Dr. de Terror e a doutora Rayane. E ela comentou assim, e aí ela falou das gotinhas do capeta. Gotinha do capeta. Você sabe que é a gotinha do capeta? Assiste lá que você vai saber. Amarrado. Né? Ela olha o comentário que ela fez aqui, olha o depoimento que ela abriu aqui pra gente, muito bacana, né? Eu tenho trauma desse processo que eu passei quando usava as gotinhas há 10 anos na minha vida. Falou gotinha do capeta, fala. No final. No final, desculpa. No final, aqui ela falou o nome do medicamento que eu não posso. Pode. Pi! Né? Ela botou, eu engravidei da minha filha na mesa no parto, né? Eu estava lá com dores no parto e eu pedindo para o médico colocar as gotinhas do capeta pingar no meu nariz, né? Chocante, igual isso. Eu sentia palpitação nervosa, falta de ar, ao ponto que eu pedia para o médico para que eu pudesse usar as gotinhas, né? E aí naquele momento eu percebi que foi o maior constrangimento da minha vida. Depois do parto, cheguei em casa, joguei todos os frascos que eu tinha no lixo, olha só. Que eram vários, né, pelo visto. Pois é, frascos no plural. No plural. Hoje minha filha tem 21 anos,
e vocês não têm noção do que era essas gotas do capeta. Ah, Boa, Fátima, Diderot aderindo fazendo aí, isso. né? Diderot lançando moda. Ela ainda botou, a minha história é muito longa se for contada a um livro, né? Então ela que resumiu a Tinha história. que contar mais dela. coisa, Fátima. E assim, isso que você falou é muito importante. A gravidez, quem nutre o neném é a placenta, é a mãe. E ele é cheio de vaso. Quando a gente falou que essas gotinhas do capeta são vasoconstritores, isso vai acabar afetando a irrigação dessa criança pela placenta. Então, Só vai passa longe, assim. vai longe. A pessoa acha que fica só no Onde nariz. tem vaso, vai Não, pro chão. e grávidas, né, no geral, tem que tomar cuidado, porque no terceiro trimestre a gente começa a ter uma patologia, né, que seria a rinite da gestação. Então, nesse momento, tá ali à beira do parto, você começa a nariz entupir, que acontece, existem tratamentos, né, que a gente faz, mas às vezes você vai lá na farmácia, O mais fácil. pega lá o mais baratinho, mais fácil, começa a pingar e aí Ele acha vira... que é soro, né? vira a Fátima, né? Tem todo esse problema, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Obrigado, Fátima. Tem outro aqui falou seu nome aqui, né? O Leandro Bom Tempo. Olha que beleza, Leandro. Um abraço pra você. Você nunca mais apareceu lá na clínica. Sinal que tá bem. Né? É o que eu falo. O paciente, quando some da clínica, ou morreu ou tá bem. Usei por muito tempo. Estou limpo há 2 anos e meio. Tá limpo. CVV. Obrigado, né? Também tive minha fase de fumo de mascar e rapé na faculdade. A gente falou sobre isso, né? Falou no episódio, falou sobre o rapé, explicou o que é, por que você contou uma história bem bacana, por que as pessoas usavam, né? Isso. De onde vem o uso do rapé e o que é. E aí ele encerrou muito legal, o Leandro sendo Leandro. Mas foi uma mongolice rápida. É isso mesmo. Que bom. O Leandro operou o nariz dele e ele melhorou a respiração bastante. Ele é um motociclista que já foi para a Antártida umas 3 vezes. Olha aqui. Não, mentira isso, mas enfim, ele já andou muito de moto aí. Um abraço, Leandro. É isso, gente. Obrigado pela audiência, obrigado por terem ficado com a gente até agora, né? Muito obrigado, doutora Rayane, doutor Diderot, doutor Felipe. Obrigado. Nosso podcast Respira Comigo, terminando mais esse episódio. E é isso. Vou repetir, assistam os outros episódios, indiquem para seus amigos, para seus parentes, familiares, todo mundo que você acha que precisa saber um pouco mais sobre respiração e hoje sobre ronco, né? isso. Todo mundo que ronca, manda esse podcast e fala, olha, assiste lá porque só tem fera falando coisas muito interessantes e que vão ajudar vocês a terem uma melhor qualidade de vida. É isso. Curtam, sigam o nosso canal, cliquem no sininho e vão lá, não é isso? Respira comigo. Respira comigo.